Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Super decisão tomada no São Paulo. A torcida precisa saber de tudo que está acontecendo e eu trago todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando like, vão tacando o dedo do like, porque o like dá mó moral, por isso que eu peço o like pra vocês. Não custa nada e o like contribui demais com o trabalho diário, com o trabalho do dia a dia, com o trampo aqui da nossa mídia alternativa, por isso que eu peço o like. Posso contar com vocês disso aí? Não custa nada. Então se inscreve, ativa as notificações e vão tacando dando like e bora pro vídeo. Mas antes, aquele recadinho maravilhoso da nossa patrocinadora aqui do canal, a Gringo, que te ajuda demais no momento em que vocês precisam, que está acontecendo os licenciamentos dos veículos de São Paulo. Tá rodando com documento atrasado, tá com medo de blitz, tá passando sufoco com as parcelas, né, com os valores altos, com os débitos pendentes altos dos seus veículos. Agora a Gringo te ajuda a resolver tudo. Pare de passar sufoco, porque chegou a Gringo. Te digo, eu quero fazer, como é que faz, pra onde eu tenho que ir, o que eu preciso fazer? Galera, vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já baixa o aplicativo da Gringo. Quem tá assistindo pela TV aqui, só escanear esse QR Code e você já baixa o aplicativo da Gringo. Baixou o aplicativo, coloca a placa do seu veículo, porque assim que você colocar a placa, você consulta os débitos. Presta atenção! Se tiver débito de IPVA, de multa, não irá conseguir licenciar. Precisa quitar, precisa pagar todos os débitos para licenciar. Te digo, eu tô sem grana, como é que eu faço? A Gringo, você colocou a placa, tá verificando ali os débitos, tá vendo tudo que tem de pendente, ficou IPVA atrasado ou tomou muita multa, não tem o dinheiro para pagar total. A Gringo parcela em até 12 vezes pra você. É isso mesmo. E parcelou com mais de 10 vezes. Se parcelar, tem mais ainda. A Gringo parcela até em 12. Mas se você fizer, você pode fazer quantas parcelas quiser. Mas se fizer acima de 10 vezes e usar meu cupom TIDICO20, ganha 20% de desconto nas parcelas aí, fazendo junto com a Gringo. É muito bacana, né? Então chegou o momento de licenciar o veículo e com a Gringo ela te ajuda, te facilita demais. É só ir no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, ou escanear esse QR Code aqui e já baixar o aplicativo. Colocou a placa, viu tudo que tem pendente, tudo, a Gringo pelo app já faz tudo. Consulta os débitos, já faz toda a operação, já faz todo o pagamento direto pela Gringo nessa condição maravilhosa, em até 12 vezes e acima de 10 vezes. Usando o meu cupom TIDICO20 você consegue aí. Então é muito bacana. Tá esperando o quê? Vai aí que eu recomendo demais. É isso ou não é? Valeu, Gringo! Galera, super decisão tomada no São Paulo. Algo agora acabou de acontecer. O martelo acabou de ser batido. Algo que parabenizo quem já assistiu aqui o canal, porque já está sabendo disso há mais de 3 meses, né? Não gosto de fazer isso aqui, vocês sabem, mas eu falei antes de todo mundo. Não tem problema, não quero nenhum tipo de mérito por ter falado isso, mas eu estava 100% correto em relação à minha percepção, a renovação do Caleri, inclusive de valores, né, que vão ser, eu acho que os valores vão ser maiores do que estão sendo divulgados. Para mim, os valores vão ser a perder de vista. O que nós temos aí, algo em torno de 2 milhões por mês para renovação do Caleri, isso mesmo depois dele ter abaixado tudo, e aí vem o Rafinha, falam que é de ídolo para ídolo, o Rafinha falando que é muito importante a renovação do Caleri. Estamos vendo, hein, Rafinha? Você fala que só trouxe o Buta por enquanto, né? O Aurélio Buta, e agora, mas a renovação do Caleri, tudo bem, você pegou o bonde andando, você pegou algo em andamento. Mas a renovação do Caleri também parte da sua gestão, né? O martelo batido, ela acontecer, nada tem o seu aval. Então eu acho que a partir disso nós já podemos fazer algum tipo de cobrança ou entender qual vai ser o trabalho do Rafinha, que eu particularmente estou tendo esperanças. Por que o Rafinha tá lá? Né? O Rafinha, ele é um cara que ele não precisa... Eu entendo que eu vendo de fora que o Rafinha não precisaria estar lá. Então, se ele assumiu isso aí, se ele assumiu essa bucha, eu estou contando que ele faça coisas boas. Então, eu estou de uma certa forma, esperançoso com o trabalho do Rafinha. Vamos ver.
Eu não sou a favor da renovação do Caleri, não pelo Caleri, já falei isso aqui várias vezes, não pelo Caleri, sempre adorei o Caleri, sempre achei um excelente centroavante, mas com tudo aí o que ele vai valer, com o que ele está rendendo, eu acho caro pelo momento. Acho que o São Paulo poderia fazer uma repaginada. Mas eu sei, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu sei que isso gera debate, gera polêmica, porque tem muitos que não queriam o Caleri e tem muitos que gostariam da continuidade do Caleri. Quero saber de vocês aí agora, vão deixando nos comentários. Martelo batido, coisa que eu venho falando aqui, acho que pelo menos 3 meses ou mais de que o Caleri iria renovar por aproximadamente 2 milhões de reais do salário. E aí? E aí, merece esse like aí ou não? Vocês vão deixar esse like aí ou não? Porque há quanto tempo eu tô falando isso aqui? Que o Caleri vai renovar e que o salário vai ser de aproximadamente 2 milhões. Ó, deixa o like aí, né? Bora tocar o vídeo, galera. Outro, para nós meio que encerrarmos esse assunto de renovação, é o Lucas Moura, que eu também adiantei aqui. Parabéns para quem assiste o canal aqui todos os dias. Eu adiantei aqui, né, que o Lucas obviamente iria renovar. O Lucas, o Neto falou, não sei, tá? Mas o Neto falou que o Lucas ganhava 2 milhões e meio. O Lucas também são salários, né? São valores a perder de vista. E aí, gostariam da renovação do Lucas? O Lucas, ele é outro que está em processo de renovação. E assim, gente, 99% de chance dele renovar com o São Paulo, tá? 99%. Quero saber se vocês gostam, não gostam, se são a favores ou não. Vamos iniciar essa resenha aqui, porque são dois caras, né, com muita história no clube, com muita identificação, com altos e baixos na carreira e com salários relativamente bem altos, principalmente pelo momento que a diretoria diz do clube passar. Então eu quero saber de vocês no geral. E aí, o que vocês acharam dessas renovações, dessas continuidades de Caleri e Lucas? Vão deixando nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí agora. Galera, Luca, né, sofreu um acidente, mas parece que já tá indo bem, já tá se recuperando, né? Muito triste isso, mas vamos torcer demais pela recuperação o quanto antes do nosso garoto da base, o menino Luca, né? Um acidente de carro, né? Na mandíbula, né? Mas parece que já tá tratando, já tá tudo bem. Que bom. Fico muito feliz. E estamos aqui. Ô garoto, que você se recupere muito bem o quanto antes, que você volte a poder render pro nosso São Paulo Futebol Clube. E aqui eu não falo isso só porque você é atleta, jogador do São Paulo, do nosso queridíssimo São Paulo, que é a questão humana, né, o lado da coisa, né. Estimo todas as melhoras pro Luca, que ele se recupere o quanto antes e que só seja isso, não seja nada mais grave do que aconteceu. Ainda bem, né, ainda bem que ainda bem que teve tratamento, pôde ser remediado, ainda bem. Então é um susto gigantesco, uma notícia muito triste e que espero que ele se recupere o quanto antes, espero que dê tudo certo em relação a isso, em relação ao Luca, né? Acho importante fazer essa menção aqui. Galera, Cauli e Ferreirinha batendo falta ali, foi bonito de ver, bateram bem falta, mas assim, eu acho que em relação a Cauli e Ferreirinha, eu tô meio cansado. De ver videozinho do treino. Eu tô cansado desses caras. Bem cansado mesmo. E Cauli e Ferreirinha tem um gosto mais amargo pra mim, porque eu esperava grandes coisas desses caras no momento em que eles vieram. Esse Cauli é patético, né? Porque esse cara mal jogou pelo São Paulo. Mal jogou, agora não tá nem entrando mais, a gente nem sabe. Eu acho que esse cara nunca mais vai entrar no time profissional do São Paulo, né? Mas assim, uma situação muito estranha. Um cara que vem de uma forma muito cara. Tudo bem, o São Paulo não comprou, né? Mas é um cara com valor altíssimo e um cara que até então viria pra jogar. Cara, meio que muito estranha essa chegada do Cauli no São Paulo. Um cara que pra mim sempre foi um cara bom de bola, mas assim, parece um chinelão, né? Parece que é um cara descompromissado, que não tá nem aí. Porque se você olhar o Cauli batendo na bola, você fala assim, pô, esse cara sabe jogar bola. Se olha a cara do Cauli, o físico, você fala, pô, esse cara é boleiro, esse cara tem alguma coisa pra oferecer. Na hora do jogo é uma preguiça, um lenga-lenga, sabe? É desanimador. Eu tinha muito mais esperança no Cauli do que no Tapia, por exemplo, né? Quando olhando, você fala, pô, Cauli ou Tapia? Você fala, Cauli, Ferreirinha ou Tapia? Você fala, tudo bem que o Cauli e o Ferreirinha são melhores que o Tapia, né? Mas assim, eu esperava muito mais desses caras e eles não entregam absolutamente nada. O Ferreirinha já teve bons momentos pelo São Paulo, só que assim, eu tô cansado do Ferreirinha. Eu nunca vi 5
5, 7 jogos seguidos do Ferreirinha que ele tava ali detonando, que ele tava muito inconsistente. Tem jogo que ele vai muito bem, aí depois ele vai muito mal, aí depois ele fica no banco. Assim, não dá pra contar. Pra que ter um cara desse? Um cara que veio novo, né? Um cara que veio, demorou a negociação do São Paulo com o Ferreirinha, o São Paulo conseguiu trazer o Ferreirinha. Então, o que eu quero dizer aqui é que rende muito pouco pela forma como veio. Isso eu acho inaceitável, inadmissível. Inadmissível. Então, me desanima um pouco em relação a isso, pela forma, né, pela forma mesmo como veio. Esperava muito mais dos dois. O Cauli eu achava que ia detonar no São Paulo. Acho que não joga mais nenhum jogo pelo São Paulo, né, acho que não vai entrar nunca mais. Pode entrar um joguinho ou outro, mas jogar mesmo, acho que não joga mais. E esse Ferreirinha entra, mas nunca diz pra que veio, né? A gente nunca chega e fala, não, nós temos ponta esquerda. O Marcos Antônio, lá a gente fala, a gente tem meio campista, a gente tem nosso segundo volante, sei lá, né? Que joga em todas as posições lá. Mas a gente fala, a gente tem o cara ali. Com o Ferreirinha a gente não pode falar isso. É isso que me incomoda no Ferreirinha. Essa incerteza, inconsistência. Todas essas questões aí são motivos que me entristecem, que me incomodam na trajetória do Ferreirinha até aqui. Mas estão treinando aí, estão batendo falta. As faltas que eles batem ali no videozinho que foi divulgado, não sei quantas bolas eles bateram, né? São bonitas, são boas. Mas e aí? Ainda tem esperança? Alguém ainda bota fé que o Ferreirinha e o Cauli vão voltar detonando, destruindo? Eu infelizmente não acredito. Por isso que eu gosto de reformulação. Reformulação para jogadores que não são certeza. O Ferreirinha, o que me incomoda no Ferreirinha é não ter certeza de nada. Vai falar que ele é horroroso, que ele é muito ruim? Isso não é verdade. Ele não é um jogador horroroso, muito ruim. Isso não é verdade também. Só que a inconsistência dele, a gente não ter um cara ali que é certeza, isso me incomoda. O Arthur, pra mim, é uma certeza. O Arthur pode entrar no próximo jogo e não jogar nada. O Arthur hoje é certeza que ele é titular. Pelo volume de jogo, pelo que ele vem entregando. O Ferreirinha, pra mim, não importa se ele vai ser titular ou reserva no próximo jogo. Por mais que entre um cara que é pior do que ele, André Silva, jogador horroroso, eu não vou chegar aqui e chegar pé da vida. É óbvio que entre Ferreirinha e André Silva, quem tem que jogar é o Ferreirinha. É óbvio que esse André Silva é horroroso. Talvez o meu exemplo não tenha sido muito bom, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não me incomodo. O Ferreirinha, ele não me incomoda entrar no banco se o Dorival mexer na tática, não me incomoda porque ele é um cara que quem garante que ele vai acrescentar alguma coisa? Se o Dorival entrar com o Arthur no banco, eu vou me incomodar. Falar, pô, o Arthur é um dos melhores hoje, o melhor do ataque hoje, sem dúvida. E entrar no banco é sacanagem. Agora, Ferreirinha é um cara que eu sempre esperei muito e pra mim sempre devolveu muito pouco. Mas também quero saber a opinião de vocês que rola em relação a isso. Galera, bombástico, né? Ferveu. E aqui é outro nível de jogador, né? Falam aí que o Sterling foi oferecido pro São Paulo, acho que Vasco, né? Alguns outros clubes do futebol brasileiro. Aqui eu queria... Na verdade, eu nem olhei a idade... Eu esqueci de olhar a idade do Sterling. Eu ia olhar antes do vídeo. Quer ver? Sterling. Vamos ver o Sterling. Aqui, ó. Sterling tá com 31 anos. É novo. É novo. Novo. 31 anos. Então... falam que ele foi oferecido pro São Paulo e para alguns outros clubes. Claro que isso tá bem na base do rumor, da sondagem mesmo, e não é difícil. Ofereceram ele tem 31 anos. Eu adoraria. Quero saber a opinião de vocês. É um cara... É um jogador... joga muito. Não é o melhor da Europa. Não é. Deixa eu ver como é que tá a situação dele. Sem clube. Não é o melhor da Europa, nunca foi o melhor da Europa. Aqui ele é o melhor com sobra. Cara, ele detonaria aqui. Então o Sterling, ele é um cara que eu adoraria vê-lo no São Paulo, é óbvio. E aí, te digo, mas ele é caro. Perdão, gente. Esse foi oferecido. A gente imagina algo em torno de 2 milhões de reais de salário para um cara sem clube, né? Um cara que não é certeza de nada. Mas assim, vocês preferiam pagar isso aí pro Luciano ou pro Caleri ou pro Sterling? Eu preferiria pagar pro Sterling. Sterling é um cara que joga demais, já jogou muito, é um cara que a gente sabe que foi um cracaço, né? Aqui no Brasil, melhor do que qualquer jogador, qualquer um nas pontas aí, né? Sem dúvida nenhuma. Então eu particularmente adoraria. Não sei porque que o São Paulo não tá contratando um jogador assim. Tentar trazer um Sterling que muda o time da noite pro dia.
em uma suposta oportunidade, não sei porque o São Paulo não tá fazendo esse tipo de negócio. Eu, particularmente, adoraria. Sei que isso gera polêmica em relação a jogadores que não estão mais, né, no auge. O Sterling, ele talvez ele remeta um pouco do Rames Rodrigues quando vem, Oscar, você fala, só tá vindo porque não joga mais nada lá fora, porque ninguém mais quer lá fora e chega bichado. Tem essa conversa, mas assim, é um jogador muito diferente, né? Vocês preferem ficar testando Vitor Sá, Ferreirinha, André Silva, Tapia ou Sterling? Luciano, Caleri ou Sterling? Eu preferiria tentar um Sterling. Os salários estão equiparados, né, hoje. São Paulo vai gastar com o Luciano, com o Caleri e com o Lucas quase 2 milhões para mais para cada um. Na média, se juntar os três, se juntar Lucas, Luciano e Caleri, vão ser Lucas, Luciano e Caleri. Isso que eu tô colocando só 3, tá? Tudo bem que são os principais, mas se juntar esses 3 aí vai dar quase 6 milhões, vai dar uma média de 6 milhões de reais aproximadamente, né? 6 milhões de salário. Não dava para tentar um Sterling por 2 e pouco. Concordo que não é barato e não é uma certeza. Mas assim, não dava para tentar arriscar um testezinho, porque é um jogador premium, é um jogador muito diferente, é um jogador muito diferenciado. Então, eu particularmente adoraria a ideia. Fiquei muito animado quando eu vi esse rumor, essa sondagem. Eu particularmente adoraria o Sterling, mas quero saber a opinião de vocês. E galera, pra gente arrematar, pra gente encerrar o vídeo, Rian Francisco e Gustavo Santana detonando, né? Detonando, a garotada detonando. Então assim, não gostei da forma como o São Paulo fez com o Paulinho, que pra mim tava ali no mesmo nível, né? O Rian talvez um passo à frente desses dois, mas assim, Paulinho muito promissor e o Gustavo Santana também. São Paulo tem que começar a investir nesses moleques, né? Investir, que eu falo, não é investir, não precisa fazer mais nada, é só colocar pra jogar. Né? O Caleri agora tá, beleza, renovou aí, mas o Caleri não vai jogar todos os jogos. Tira esse André Silva do time. Quando o Caleri cansou, ou quando o Caleri não for jogar, coloca o Rian. Depois tenta alguma coisa, um joguinho mais frouxo, põe o Gustavo Santana. A garotada aí pedindo passagem. Pra mim o São Paulo tem tudo pra fazer coisas diferentes em relação a isso nesse momento, e eu conto muito com a competência técnica que eu particularmente adoro, que é o nosso queridíssimo Dorival Júnior, né? Mas e aí? O que vocês estão achando de tudo sobre isso? Quero saber a opinião de vocês. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vão comentando, quem quiser deixar nos comentários aí alguma coisa. E não se esqueçam, quem chegou até aqui é porque gosta do trampo. Se inscreve aí, ativa as notificações se não for inscrito ainda. E não se esqueçam de ir tacando dentro do like, vão deixando like. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.